Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje vamos continuar com a termodinâmica, vamos falar sobre transformações gasosas, transformação adiabática e transformação cíclica. Termodinâmica está quase acabando, tá? Falta essa aula, aí eu acredito que tem mais 2 aulas sobre máquinas térmicas e nós encerramos a termodinâmica. Então hoje nós vamos falar sobre transformação adiabática e depois a transformação cíclica. Então aqui, ó, transformação adiabática. A gente já viu qual que é a característica da transformação adiabática. Troca de calor com o ambiente é igual a zero. Não há troca de calor com o ambiente. Isso pode ser feito de 2 maneiras. Ou o recipiente ele é totalmente isolado termicamente, com paredes que não permitam que o gás troque calor com o ambiente, ou então a transformação gasosa é tão rápida que não dá tempo de trocar calor com o meio ambiente. Se a transformação adiabática, a troca de calor é igual a zero, como é que fica então a primeira lei da termodinâmica? ΔU é igual a troca de calor menos trabalho. Ou calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Se a troca de calor é igual a zero, isso quer dizer que na transformação adiabática, a primeira conclusão é que a variação da energia interna é igual menos o trabalho realizado. O que isso quer dizer? Para a transformação, para o gás gerar trabalho, ele vai ter que usar a energia da onde? A própria energia do gás. Então vamos analisar aqui no gráfico uma transformação adiabática. Então vamos entender primeiro esse gráfico. 2 curvas de temperatura T1 e T2, 2 isotermas, lembrem, isotérmica é a transformação, isoterma é a curva que representa a temperatura daquela transformação gasosa. Ele sai de um estado A para um estado B. Então vamos analisar essa transformação, depois a gente faz o sentido inverso. Ele saiu do estado A para o estado B, volume variou e aumentou, saiu de uma temperatura maior para uma temperatura menor, lembrando, quanto mais afastada da origem está a isoterma, a curva da temperatura, maior essa temperatura. Então, teve variação positiva de volume, diminuição de temperatura e diminuição de pressão. Reparem, saiu de uma pressão A maior que uma pressão B. Então, estado A para o estado B. O que nós podemos analisar do gráfico dessa transformação adiabática? Em primeiro lugar, a gente viu que é uma expansão, certo? O volume variou positivamente. Então, na expansão, ΔV é maior que zero. ΔV é maior que zero. Se ΔV é maior que zero, nós temos que o trabalho também é maior que zero. E de onde veio a energia para a transformação? Veio do próprio gás. Então, o gás diminui a sua energia interna, por isso que diminui a temperatura. Então, na expansão, a variação de energia interna também é negativa. E o que aconteceu com a pressão, volume e temperatura? O volume aumenta, pressão e temperatura diminuem. Então, na expansão, variação de volume é positivo, então o trabalho é positivo. Ele usa a própria energia interna do gás para realizar o trabalho, então a sua variação de energia interna diminui. Lembrando, isso quer dizer que a sua temperatura também diminui. Volume aumenta, pressão e temperatura diminuem. E na compressão? Na compressão é exatamente o contrário, né? A variação de volume é negativa. Vamos caminho inverso agora, de B para o A, estado B para o estado A. Diminui o volume, variação de volume então é negativo. Se a variação de volume é negativa, o trabalho também é negativo. E se o trabalho é negativo, a sua variação de energia interna é positiva. Ou seja, temperatura aumenta. Reparem, passa do estado A numa temperatura T1, vai para o estado B numa temperatura T2 maior que a temperatura T1. Então, na compressão, nós temos aumento de temperatura
variação da energia interna positiva, variação do volume é negativo e o trabalho negativo. Então, volume, pressão e temperatura, como é que ficam? O volume diminui, pressão e temperatura vão aumentar. Reparem que tudo isso está coerente com a primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Reparem que em módulo eles são iguais, só varia o sinal. Se um é positivo, o outro é negativo. Exatamente o que é o que está falando aqui, né? Variação de volume positivo, variação da energia interna negativo. E na compressão e vice-versa. E é por isso que quando você pega uma latinha de spray, a gente até já falou sobre isso, você pressiona a válvula, quando o gás toca na sua pele, você sente que ele está gelado, está um pouquinho mais frio do que a temperatura ambiente. Você sente que ele está mais frio. Por quê? Porque enquanto ele está lá em repouso, tranquilo, estático, ele está na mesma temperatura do ambiente. A hora que você provoca a expansão desse gás, a expansão é muito rápida. Então, expansão muito rápida, a temperatura diminui. Ele não tem tempo de trocar calor com o ambiente. Então, a temperatura dele diminui e é por isso que você sente ele mais gelado. O contrário, se você for trabalhar com uma transformação gasosa com pressão, que você puder medir, por exemplo, enchendo uma bola de futebol, pneu de bicicleta, se você comprimir repetidas vezes esse gás, várias vezes esse gás, se você conseguir medir a temperatura lá do gás, ele vai aumentar. Em alguns casos, até dependendo do tipo de compressão, até no dispositivo que você estiver usando para fazer a compressão, você consegue sentir essa variação, esse aumento de temperatura. Agora, a gente viu das aulas anteriores que a variação da energia interna de um gás monoatômico, ele é dado por essa forma. Variação da energia interna, 3 meios NR ΔT. Se a temperatura aumenta, a variação da energia interna também aumenta. 3 meios, N é o número de mols da substância, da amostra gasosa, e R é a constante dos gases. Então vamos analisar aqui, ó, ΔU e trabalho. Podemos associar esta fórmula ao trabalho? Podemos. Como é que vai ficar aqui nesse caso, então? Coerente também. Se o trabalho é positivo, a variação de temperatura é negativa. Se o trabalho é negativo, a variação de temperatura é positiva. Lembrando, quando estamos falando troca de calor igual a zero, trabalho e variação da energia interna, isso significa que se o trabalho é positivo, ele está usando a própria energia do gás para realizar esse trabalho. E se é trabalho, ele está transferindo energia da amostra gasosa, transferindo energia do gás para o ambiente. Então, nos exemplos que a gente viu, um gás confinado num recipiente com um êmbolo, o que acontece com o êmbolo? O êmbolo se movimenta expandindo o seu volume. Então, a transferência de energia mecânica para o ambiente. Então, a energia térmica, a energia interna do gás, é transferida, transformada em energia mecânica para o ambiente. Na compressão, isso na expansão. Na compressão, ele está recebendo energia mecânica do ambiente. Estamos comprimindo, claro, se o êmbolo está sendo comprimido e ele não troca calor com o ambiente, alguma energia mecânica, igual quando você está enchendo um pneu de bicicleta, uma energia mecânica está sendo transferida do ambiente para o gás, para a amostra gasosa. E essa energia mecânica é utilizada para quê? Realizar trabalho e aumentar a energia interna do gás. Então, lembrando, podemos realizar trabalho com trocas de calor ou com trocas de energia mecânica. É claro, se o trabalho mede a troca de energia, tem que ter troca de energia para ter trabalho. Se tem trabalho, mas não tem troca de energia térmica, não tem troca de calor, tem que ter algum outro tipo de energia sendo trocada. E essa energia que está sendo trocada é energia mecânica. Agora eu vou sair aqui da frente, vou deixar... isso aqui é para um gás monoatômico, tá, pessoal? Um gás diatômico, ao invés de 3 meios, é 5 meios, tá? Só para lembrar. Então, vou deixar vocês darem um print na tela aqui.
e aí a gente volta para falar de transformação cíclica. Vou só apagar a luz e já volto, não sai daí. Então, pessoal, está aqui. O que é uma transformação cíclica? Na transformação cíclica, o gás passa por várias transformações e volta ao estado inicial. Então, eu fiz um gráfico aqui bem maluco para a gente analisar várias transformações e ver a informação que o gráfico está passando para a gente aqui. Então, repare, ele saiu de um estado A, foi para o estado B, para o estado C, para o estado D e voltou ao estado A. As máquinas térmicas utilizam essa transformação cíclica. A gente vai ver nas próximas aulas. Então, o que nós podemos analisar aqui? Reparem, se ele sai do estado A e volta para o estado A, quer dizer o quê? Que pressão, volume e temperatura são os mesmos no início e no final. Agora, se a temperatura não variou, quanto que vale ΔU? Se ΔT é igual a zero, isso significa que a energia interna do gás também é zero. ΔU também é zero. Claro, né? Se ΔU é a variação da temperatura, ou é proporcional à variação da temperatura, se a variação da temperatura é zero, a variação da energia interna do gás também é zero. E como é que fica então a primeira lei da termodinâmica? Se Q é igual a ΔU mais trabalho e ΔU é igual a zero, isso significa que todo calor trocado ele é utilizado para a realização do trabalho. Não tem variação da energia interna, porque não tem variação de temperatura, e todo calor trocado é usado para a realização do trabalho. Agora vamos analisar cada etapa dessa transformação para a gente tirar algumas conclusões gerais da transformação cíclica. Da etapa A para a etapa B, o que aconteceu com o volume? Volume constante. Então, de A para B, o volume é constante. Se o volume é constante, isso significa o quê? Não houve, de A para B, realização de trabalho. Não teve nem expansão, nem compressão. E agora de B para C? A gente tem variação positiva de volume. Então, a variação do volume é maior que zero. Isso significa que o trabalho também é maior que zero. Ah, a gente acabou de ver na expansão adiabática que se o trabalho é maior que zero, calma. Aqui eu não sei que tipo de transformação que foi. Eu sei que é uma expansão. Eu sei que o trabalho é positivo. Mas eu não posso afirmar nada ainda, porque eu não sei que tipo de transformação que foi. Se foi adiabática ou não. Então, cuidado para não misturar as coisas. Por isso que a gente está fazendo essa análise detalhada, para a gente ver que conclusões a gente pode tirar desse gráfico. E depois de C para D, do estado C para o estado D, a pressão é constante. Isso significa que trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Pressão constante, trabalho é igual a pressão vezes ΔV. E de D para A, eu tive diminuição de volume, é uma compressão, que o trabalho também é menor que zero. Então, olhando para o gráfico, nós já podemos tirar essas 4 conclusões. Outra coisa que a gente já aprendeu, que também pode ser aplicado para essa situação, é que a área desse gráfico ela é numericamente igual ao trabalho. Então, a área é numericamente igual ao trabalho. E a gente pode perceber, e a gente pode afirmar aqui, que se o ciclo ele é no sentido horário, saiu de A, foi para B, para C e para D, retornou até A. Então o ciclo está no sentido horário. Se o ciclo está no sentido horário, esse trabalho é positivo. O trabalho é maior que zero. Aqui a gente está falando do ciclo completo, certo? O ciclo completo. A gente pode ver que aquele é positivo e aquele é negativo. Mas o ciclo completo
Se ele está no sentido horário, o trabalho é positivo. Se ele está no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Trabalho menor que zero. E as trocas de calor? O que a gente pode falar sobre as trocas de calor? Reparem, nós acabamos de afirmar que na transformação cíclica, o calor é igual ao trabalho. Então, se o trabalho é positivo, o calor também é positivo. Se o trabalho é negativo, o calor também é negativo. Então, podemos afirmar que no ciclo horário, o trabalho é positivo e o calor também é positivo. E o contrário aqui, vou colocar aqui embaixo, tá? O calor também é menor que zero. Ciclo horário, trabalho positivo, calor positivo. Vem dessa igualdade. E aqui é o inverso. Então, de forma resumida sobre o calor, nós podemos afirmar que o calor total, o calor do ciclo, é igual ao calor recebido menos o calor cedido. O calor total do ciclo é igual ao calor recebido menos o calor cedido. Se o calor recebido é maior que o cedido, ele é positivo. Se é o contrário, ele é negativo. Então eu vou sair aqui da frente da lousa, vocês darem um print aí na tela, e a gente volta com 2 exercícios de aplicação. Dá uma olhada aí na sua tela, vou colocar os 2 exercícios de aplicação, tentem fazer, e aí depois eu venho com a resolução. Pessoal, exercício 1, a gente tem que ler com muita atenção o enunciado e interpretar as informações que ele está fornecendo. Então, qual que é a situação? Um recipiente com paredes adiabáticas, porém o fundo troca calor com uma fonte quente. Essa é a primeira informação que ele dá. O cilindro tem um êmbolo de movimentação livre até um certo ponto. Depois ele é travado e nessa região tem o vácuo. Ele dá a área do êmbolo e o peso do êmbolo, 25 N. Então, no estado inicial, uma certa amostra de gás, ele fala também que tem 0,01 mol de gás nesse recipiente. E à medida que o gás vai sendo aquecido, ele sobe lentamente. Essa é uma informação importante também. Ele dá o volume inicial, 10 litros, e diz que ele se move e sobe lentamente até atingir uma altura de 0,1 metros. Então, no estado 1, eu tenho 10 litros, uma certa pressão e uma certa temperatura T1. No estado 2, o que acontece? O êmbolo se move lentamente, uma altura de 0,1 metros. Aí o êmbolo chega num limite, ele é travado, o aquecimento continua, e ele atinge uma pressão que era 2 vezes essa pressão que ele estava nesse estado aqui. E aí ele faz uma série de afirmações que é que a gente analise se está certo ou se está errado. Então vamos analisar aqui, ó, do estado 1 para o estado 2. Quando ele diz que o êmbolo sobe lentamente, é porque a força que a pressão está exercendo no êmbolo é igual à força-peso do êmbolo, por isso que ele sobe lentamente. Isso quer dizer que a pressão não varia. Então, do processo 1 para o processo 2, é uma transformação isobárica, pressão constante. Então, eu sei que P1 é igual a P2. E tem variação de volume, não tem? Qual que é a variação de volume? ΔV é a área do êmbolo vezes a altura que ele subiu. Então, o ΔV aqui é a área vezes a altura. 0,01 vezes 0,1 vai dar 1 vezes 10 na menos 3. Então, já vou colocar aqui 1 vezes 10 na menos 3. Reparem, essa é a variação de volume, certo? Não é o volume no estado 2, essa é a variação de volume. E a temperatura aqui no estado 2? Temperatura aqui no estado 2 ainda não sei. Agora, do estado 2 para o estado 3, ele diz que a pressão duplica. Então,
P3 é igual a 2 vezes P2, que é igual a 2 vezes P1, porque P1 é igual a P2. E o volume? O volume não varia, ele tem um limitador, o êmbolo não pode mais se movimentar. Então aqui, ó, ΔV é igual a zero. Não está dizendo que o volume é zero. Está dizendo aqui, de 2 para 3, então é uma isovolumétrica, porque o volume não varia. E a temperatura, ainda não sei nada dela, T3. Bom, então vamos para as afirmações, vamos analisar o que é certo e o que é errado. Então na afirmação A, ele diz que enquanto o êmbolo estiver subindo, o processo é isobárico, verdadeiro. Já vimos que a pressão é constante. Então essa afirmativa é correta. Segunda afirmativa, após o êmbolo ter atingido o limitador, o processo é adiabático. Não, né, pessoal? Por que está errado? Porque a fonte quente continua transferindo calor para a amostra gasosa, para o gás. Então ele não é adiabático. Em nenhum ponto do processo ele é adiabático, porque tem a superfície inferior, ela é condutora de calor. Então não é adiabático. Afirmativa C. A quantidade de energia mecânica cedida pelo gás no trecho de expansão do gás é de 2,5 joules. Bom, quantidade de energia mecânica é igual a trabalho. Então vamos calcular o trabalho da etapa 1 até a etapa 2. Então nessa transformação, para calcular o trabalho, eu posso usar a fórmula trabalho é igual pressão vezes ΔV. O ΔV eu já tenho. E a pressão quanto vale? A pressão eu posso calcular por essa informação aqui, ó. Pressão não é força sobre área? A pressão está equilibrando essa força. Então a pressão nesse caso é a força peso pela área. 25 dividido por 0,1. Nesse caso aqui, a pressão é igual a 2.500 Pascal. Vou colocar aqui, ó, pressão igual a 2.500 Pascal. Como que fica o trabalho, então, na transformação isobárica? Trabalho é igual a pressão vezes ΔV. Trabalho é igual a 2.500 vezes ΔV é 10 a menos 3. Trabalho é igual a 2,5 joules. Então, a afirmativa C é correta. A energia mecânica nesse processo, 2,5 joules. Afirmativa D. A temperatura no instante inicial é igual a 402 K. Vamos calcular essa temperatura então. Como é que eu vou calcular? PV igual a nRT. Então a temperatura, vamos calcular aqui, ó. PV é igual a nRT. Temperatura então é igual a PV vezes nR. Reparem que é no instante inicial. Qual que é a pressão no instante inicial? 2.500 vezes volume no instante inicial, 10 litros. 10 litros é igual a 10 na menos 2 metros cúbicos. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Só fazer a regra de 3, a gente acha esse valor. O número de mols, 0,01, também é 10 na menos 2, vezes 8. 10 na menos 2, eu posso cancelar com 10 na menos 2. 2.500 dividido por 8 vai dar exatamente 312,5 K. Ele afirma que é 402. Então, a alternativa D está errada. Temperatura inicial, 312,5 K. Qual que é a afirmativa E? O calor fornecido ao gás na etapa de expansão é utilizado para realizar trabalho e para aumentar a energia interna do gás. Repare, a etapa de expansão, essa é isobárica. Pressão constante e aumento de volume. Se a pressão é constante, na equação geral dos gases, como é que fica? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Eu tive expansão, quer dizer que o volume 1 para o volume 2 aumentou. Essa proporção tem que se manter, então a temperatura T1 também tem que ter aumentado. Se a temperatura aumentou,
eu tive variação de temperatura. Se eu tive variação de temperatura, eu tive variação da energia interna. Então a afirmativa E também está correta. E vamos para a alternativa F. Na alternativa F, ele afirma que o trabalho realizado na etapa de expansão é igual ao trabalho total da transformação. É verdadeiro, por quê? Na etapa de expansão eu tive esse valor de trabalho e depois, no outro processo, eu não tenho variação de volume, então não tenho trabalho. Então o trabalho da etapa de expansão é igual ao trabalho total do processo. Então, aqui é verdadeiro 1, 4, 16 mais 32. Então qual que é a resposta? 4 mais 16, 20, 52, 53. Afirmativas corretas, a A, a C, a E e a F. Vou deixar vocês darem um print na lousa, se quiserem. E aí agora a gente volta para o exercício 2. Pessoal, o exercício 2 é um típico exercício de transformação cíclica, onde a gente tem que analisar cada etapa do ciclo para poder resolver o exercício. Então, o que ele nos diz? Uma transformação cíclica, trabalho total do ciclo, 815 joules. Amostra de gás, meio mol. Ele dá o valor da constante universal dos gases, R. E ele quer saber qual que é o trabalho na transformação isotérmica. Percebam, ele não te falou em qual etapa. Então, você vai ter que identificar qual que é a etapa isotérmica para calcular esse trabalho. Um gráfico, outro cuidado, outra atenção aqui. Não é um gráfico pressão por volume, é pressão por temperatura. Então tem que saber interpretar esse gráfico. Ele só te dá os valores das temperaturas na etapa A e na etapa B e C. Repare, na etapa B e C, de B para C, a temperatura é a mesma. Então essa é a transformação isotérmica. É o trabalho dessa etapa de B para C que ele quer calcular o trabalho. Então já identificamos a isotérmica a que ele se refere. Então vamos analisar cada etapa. De A para B, nas aulas de transformações gasosas, nós vimos a interpretação do gráfico. Então relembrando, eu tenho um gráfico de pressão e temperatura. Pressão e temperatura variam. Se o gráfico dessa relação pressão pela temperatura é uma reta, isso quer dizer que o volume é constante. Então eu já sei que a transformação de A para B, ela é isovolumétrica. O que isso quer dizer? Lembrando, se não tem variação de volume é igual a zero, volume é constante, trabalho é igual a zero. Então eu já sei que o trabalho de A para B é igual a zero. Esse é o que eu estou procurando, a isotérmica. E de C para A é uma transformação que isobárica. Vejam só, pressão constante. E se a pressão é constante, eu posso usar a fórmula do trabalho. Então essa é isobárica. Aqui é a isotérmica, né? Isotérmica. E se é isobárica, então trabalho é igual pressão vezes ΔV. Mas eu posso usar também trabalho é igual NR ΔT, porque eu não tenho o valor da pressão. Mas lembram da equação de Clapeyron? PV igual a NRT? Se a pressão é constante, a variação do volume é proporcional à variação da temperatura. Qual que é o número de mols? 0,5. Constante dos gases, ele deu 8,3. Variação de temperatura, variação final menos inicial, 400 menos. Trabalho então fazendo essas contas aqui, vai dar menos 415 joules. Então o trabalho na etapa de C para A é igual a menos 415 joules. Trabalho total do ciclo, a soma dos trabalhos. Nessa etapa o trabalho é zero. Então como é que vai ficar o total do ciclo? É igual, é o trabalho que eu estou procurando, de B para C, mais o trabalho que a gente acabou de calcular, de C para A. 815 é igual a
trabalho de B para C menos 415 joules. Qual que é então o trabalho da etapa da transformação isotérmica? 1230 joules. Alternativa E. Pessoal, esses dois exercícios, transformação adiabática, transformação cíclica, vocês repararam que nós precisamos prestar bastante atenção no enunciado, no gráfico, nas informações que são dadas. Os cálculos, eles não são complicados, eles não são difíceis. Para um nível de ensino médio, eles são até fáceis. É o entendimento da teoria que vai te ajudar a conseguir a resolver os exercícios. Por isso que é importante fazer o máximo de exercícios que vocês puderem. Então eu vou deixar alguns exercícios de aplicação, tentem resolver, voltem não só assistir não só esse vídeo, mas aos outros vídeos dessa matéria. Consultem esse material didático. Se mesmo assim tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Te aguardo no próximo vídeo. Termodinâmico, está acabando, só mais 2 aulas, a gente encerra a termodinâmica. Até lá!